Boa tarde, vamos iniciar mais uma aula remota de matemática com o assunto multiplicação e divisão de radicais. Então, ao realizar as operações de multiplicação e divisão de radicais, devemos atentar em um detalhe importante: os índices das raízes são iguais ou diferentes. Então, primeira coisa, antes de fazer o cálculo de multiplicação ou divisão de radicais, a gente tem que observar se os índices das raízes são iguais ou diferentes. Para cada um dos casos, agimos de forma diferenciada. Primeiro caso. Então, o primeiro caso é quando a multiplicação é feita, ou a divisão, com radicais que têm o índice igual, com o mesmo índice. Então, essa é a forma mais fácil, é o método mais prático, né? Que é direto, já a gente não tem que fazer nenhum procedimento anterior para poder iniciar a resolução. Na multiplicação, o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Exemplos. Então, nós temos aí, ó, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Então, observem que o índice das raízes é o mesmo, é 3. As duas são raízes cúbicas. Então, como os índices das raízes são iguais, a gente pode efetuar o cálculo direto, tá? Somente quando os índices forem iguais. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma única raiz maior, e os radicandos serão multiplicados. Vai ficar 4 vezes 12. E efetua o cálculo da multiplicação. E nós teremos raiz cúbica de 48. Então, é simples. É só multiplicar o que tem dentro das raízes. Podia ter 5 raízes aí. Se o índice delas todas fosse 3, eu poderia multiplicar os 5 valores que tinha dentro das raízes. Certo? Então, só pode fazer esse procedimento quando o índice da raiz é o mesmo. Tá? Então, 4 vezes 12, 48, raiz cúbica de 48 é o resultado. Outro caso aqui. Notem que eu coloquei o 2, tem o 2 aí no índice, mas lembrem-se que não é necessário. Não escreve-se raiz quadrada com índice 2. É só a raiz que a gente coloca e já subentende-se que é raiz quadrada. É só para destacar que o índice é igual aí. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 11 vezes 5. Certo? Peguei os radicandos e multipliquei. Então, raiz quadrada de 55. Isso vai ser para todas as multiplicações de raízes com índices iguais. Então, só precisa repetir a raiz com o índice e multiplicar todos os radicandos. Na divisão, o procedimento é o mesmo. O quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Exemplos. Temos raiz quadrada de 81 dividido por raiz quadrada de 3. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar tudo dentro da mesma raiz e efetuar a divisão entre os radicandos. Então, a raiz permanece a mesma, com o mesmo índice, e o radicando do numerador vai ser dividido pelo radicando do denominador. Certo? Nesse formato que eu coloquei, assim, em forma de fração. Mas se fosse no outro formato, também seria a mesma coisa. 81 dividido por 3 vai ser raiz quadrada de 27, porque 81 dividido por 3 é igual a 27. Outro caso aqui, raiz quarta de 49 dividido por raiz quarta de 7 é igual a raiz quarta de 47 dividido 49, aliás, dividido por 7. Porque eu vou dividir o radicando do numerador pelo radicando do denominador. Então, 47 dividido por 7 vai ser 7. E o resultado é raiz quarta de 7. Então, é bem simples aí. Vocês só vão efetuar as operações de multiplicação, quando for uma multiplicação, e de divisão, quando for uma divisão. Só tem que ter o cuidado de observar se os índices das raízes são iguais.
Segundo caso, multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Então, esse é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que fazer um procedimento antes de efetuar o cálculo direto de multiplicação e divisão. Tá? Então, esse eu só vou utilizar quando o índice das raízes forem diferentes. Para realizar uma multiplicação ou uma divisão entre raízes que apresentam índices diferentes, precisamos modificá-las para que todas tenham o mesmo índice. Uma das alternativas mais práticas é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os índices, reescrevendo os radicais com um novo valor. Exemplos. Então, nós temos aí, o primeiro exemplo, raiz quarta de 3 vezes raiz sexta de 2. Então, o que é que a gente vai fazer? Como os índices das raízes são diferentes, a gente vai calcular o MMC dos índices das raízes. Então, ó, MMC de 4 e de 6, calcula, e eu encontrei que vai ser 12. 12 é o MMC desses índices. Aí, o que é que eu vou fazer? Vai fazer aquele procedimentozinho que a gente faz em operações com frações. Para saber como é que vai ficar, eu já sei que o índice da raiz nova vai ser 12. Mas pela propriedade da radiciação que a gente já viu anteriormente, se eu mudar o índice da raiz, eu tenho que mudar o expoente do radicando também. Então, aqui, ó, forma inicial, depois eu vou fazer. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Então, aqui o índice vai ficar 4 vezes 3. Quanto é 12 dividido por 6? 2, né? Aqui vai ficar 6 vezes 2, que dá 12, né? Então, aqui dá 12 e aqui dá 12. Então, para mudar o meu índice para 12 aqui, eu tive que multiplicar o 4 por 3. Então, obrigatoriamente, esse 3 que multiplicou o 4 tem que virar expoente desse meu radicando. Então, o 3 fica aqui no índice e fica como expoente do radicando. Certo? Mesma coisa na segunda raiz. Aqui, para virar 12, eu não tive que multiplicar por 2, então esse 2 também entra no radicando e vira expoente dele. Tá? Aí, aqui eu faço as multiplicações. 4 vezes 3 dá 12. E 3 ao cubo. Eu posso calcular também, mas primeiro vamos fazer por partes aqui. Ó. Multipliquei o índice, multipliquei o índice. E os radicandos permaneceram os mesmos. Depois, eu volto para o primeiro caso. Índices iguais, multiplica-se os radicandos. Então, vai ficar 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Ok? Esses dois radicandos aqui serão multiplicados, porque agora as minhas raízes passaram a ter o mesmo índice. Aí, aqui eu vou fazer a multiplicação de todos os valores que tem dentro do radicando. Então, primeiro calcular a potência de 3 ao cubo, certo? É porque aqui não fiz detalhado, já está direto o resultado. Quanto é 3 ao cubo? Aí vocês vão colocar 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Vezes 2 ao quadrado, 4. Então, ficaria 27 vezes 4, que é igual a 108, certo? E aí terminaria. A mesma coisa quando for a divisão quociente de raízes de índices diferentes. Ó, eu tenho aqui raiz quadrada de 3 dividida por raiz quinta de 2. Índices diferentes, calculo o MMC dos índices. MMC de 2 e de 5, dá quanto? 10. Aí, vou fazer o procedimento de dividir o MMC pelo índice da raiz, para saber quanto era o número que eu ia multiplicar para virar 10. Então, para esse 2 aqui virar 10, eu tenho que multiplicar ele por 5. E para esse 5 virar 10, eu tenho que multiplicar ele por 2. Se aqui eu tenho que multiplicar o 2 por 5, esse 5 tem que vir para dentro da raiz. Tem que ficar como expoente do radicando. E para esse 5 virar 10, eu tenho que multiplicar ele por 2. Então, esse 2 vem para dentro da raiz para ser expoente do radicando. Tá? Aí, nós vamos fazer
as multiplicações aqui, ó, dos índices, virou 10. Uma única raiz décima, tá vendo? E os valores dos radicandos entram dentro dessa raiz, em forma de divisão. Então, vou ter 3 elevado à quinta dividido por 2 ao quadrado. Quanto é 3 à quinta? Calcula, acha o resultado, 243. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Nesse caso aqui, ó, não deu para dividir e achar um número inteiro. Então, ficou dentro do radicando em forma de fração. Pode acontecer também, ok? Às vezes vai dar para dividir, outras vezes não. Se não dá, deixa nesse formato aí. E é isso, tá? Então, não é difícil, é simples, mas requer muita atenção, principalmente quando for a utilização desse cálculo de raízes de índices diferentes, porque tem essa parte do MMC e a gente vai utilizar a segunda propriedade da potência, aquela propriedade da radiciação, que diz que se eu multiplicar um número pelo índice, também tem que multiplicar pelo expoente do radicando, ok? Então, é isso. Aí eu deixei uma mensagenzinha no final para que vocês reflitam a respeito, certo? Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois. Então, pensem aí sobre isso e vamos lá para mais uma atividade.